Primeira vez que a gente se conheceu aí, eu tomei um toco já logo de primeira. Tomei um toco, cara. A gente, por incrível que pareça, né, clichê aí, a gente se conheceu dentro da academia. Acredita? Dentro da academia a gente se conheceu. Ah, e aí eu vi ela de longe, eu falei, nossa, tem que chegar naquela menina pra conversar com ela, que ela é linda demais, é a menina mais bonita daqui desse lugar, a menina mais linda que eu já vi na minha vida. Falei, pô, tem que falar com ela. Aí ela tava de fone de ouvido, de costas, eu cheguei nela, falei, deixa eu falar contigo, fiz um sinalzinho assim pra ela tirar o fone de ouvido. Aí ela virou assim pra mim, eu falei, ó, de todas as pessoas que eu já vi treinar aqui na academia, você é a primeira pessoa que eu vejo treinar de verdade. Parabéns. Você treina muito bem. Aí ela tirou o fone assim, olhou pra mim e falou, é que eu não sou daqui. E botou o fone de volta e voltou a treinar. É, mano, foi desse jeito. Só que aí, daí pra frente, cara, daí pra frente a gente começou a trocar olhares nos outros dias aí, nos próximos. E daí pra frente a gente marcou de sair primeira vez e o negócio foi crescendo, né? A gente, nem ela, a gente estava pronto pra ter um relacionamento ali, né? A gente estava naquela fase de não querer relacionamento mais nenhum, de forma alguma, só que o negócio foi crescendo, a gente começou realmente sentir uma coisa diferente ali, uma coisa que eu nunca tinha sentido, ela nunca tinha sentido, e foi crescendo e hoje a gente tá aí, cara. Eu sou muito, eu não diria pessimista nesse sentido da palavra, mas eu sou uma pessoa muito realista para muitas coisas e eu acabo deixando de tomar muitas atitudes pelo excesso de pensamento, às vezes por pensar demais. E a Bianca, ela é uma pessoa que ela veio na minha vida para meio que tirar esse medo, né? Por exemplo, às vezes eu tenho ideia que na minha cabeça é uma ideia sensacional, só que eu começo a pensar tanto naquilo e todas as possibilidades de dar errado aquela ideia e acabo não executando. E ela não, ela chega em mim e ela pergunta pra mim, pô, vamos fazer? Vamos fazer. Aí eu falo, ah, mas e se não der certo, não sei o que. Não, se não der certo, não deu, vamos fazer, vamos embora. Se vira aí, a gente faz. Então, pra mim, cara, eu acredito que uma das coisas que que ela mais agregou na minha vida foi ser uma mulher de fé. Coisa que eu nunca, nunca fui o tão quanto eu poderia ser um homem de fé, né? E isso é algo que ela tem me ensinado nos últimos anos aí. Eu acho que é isso que mais me completa, cara. Bom, e hoje, né, a gente tá aqui nesse momento lindo, cheio de pessoas de tudo quanto é lugar que veio pra cá e eu queria dizer que deu certo, a gente conseguiu, né? Tudo que você falou pra mim que a gente ia conseguir e eu duvidei ao longo desse tempo todinho até hoje, deu certo. E eu queria te agradecer porque só deu certo por causa de você. Você que me puxou pra cima, sei que foi você que tornou tudo isso aqui possível. Porque se eu não tivesse uma mulher igual você do meu lado, a gente não estaria aqui hoje. A gente não chegaria onde a gente chegou hoje. Foi em 2022. Tava saindo de uma fase, passando uma fase bem complicada na minha vida, né? E eu vim treinar em Castilho, tava morando em Três Lagoas ainda e vim passear. Fui treinar no final de semana. Aí eu entrei na academia, fui fazer meu treino. Pela primeira vez eu entrei, um rapaz me chamou a atenção, né? Tava treinando, chegou um rapaz e me chamou a atenção. E eu acho que daquele dia eu nunca vou esquecer aquele momento, porque o olhar dele me marcou muito. Eu pensei, né? Nossa, até que enfim, é um rapaz bonito aqui em Castilho, né? Falei, nesse momento, eu acho que ficou muito marcado pra gente. Dali em diante, foi ali o nosso ponto inicial, né? Naquele dia ele veio, tentou puxar assunto, eu até dei uma cortada nele, falei assim, ele perguntou, chegou mandando um miguezinho em mim, falou assim, nossa, nunca vi ninguém treinar tão forte aqui, uma mulher treinar forte assim.
aqui na cidade. Eu falei, é porque eu não sou daqui. Botei meu fone e voltei a treinar e deixei ele no vácuo. Mas depois eu puxei papo, pedi desculpa, porque eu vi que eu tinha sido meio grosseira com ele. Aí a gente começou a se seguir nas redes sociais e desde a primeira conversa, a sensação que eu tive é que eu conhecia ele há muitos anos. Desde a primeira conversa a gente nunca ficou sem se conversar, desde aquele dia. A gente até tentou recordar que dia que era, porque ele tinha saído do campeonato, então a gente tem mais ou menos uma noção, mas a gente nunca conseguiu gravar essa data. Ele me chamou para sair, depois de um tempo, e aí eu aceitei. Quase nunca dava certo, porque eu era de Três Lagoas, ele era de Castilho, e conseguimos, né, finalmente a data. Inclusive é a data do nosso casamento. Foi um encontro muito leve, muito gostoso, a nossa companhia foi muito aproveitada no dia. E a gente só percebeu que a hora tinha passado porque o dono do restaurante estava fechando e a gente ainda estava lá. E desde a primeira vez que a gente saiu, a gente sempre, todos os anos, a gente comemora essa data, né? No dia 8/8, todos os anos, desde o primeiro encontro até o pedido de namoro, a gente veste a mesma roupa, come a mesma comida e vai no mesmo lugar no dia 8 de agosto para comemorar o aniversário de primeiro encontro. Aí foi muito bacana. O João é uma pessoa muito especial. Me marcou desde o momento em que eu conheci ele, o olhar dele. Eu acho que é como se tivesse sido um encontro de almas. Não que eu seja aquela pessoa que acredite em amor à primeira vista, mas eu acho que tem pessoas que nos marcam desde o primeiro momento, e ele foi essa pessoa para mim. Sou eu mesma perto dele. Mas assim, é em toda a minha essência. É que nem quando a gente é com os nossos pais, aquela pessoa que você tem toda a intimidade do mundo para você ser chato, ou você ser legal, você ser amável, ser chorona. Ele é a parte que faltava em mim, isso eu tenho certeza, só que eu sou eu mesma perto dele, eu não preciso ter um filtro. E ele vê beleza nisso. E em cada parte minha, cada pedacinho, né? Eu falo que cada pedacinho quebradinho do meu coração, ele conseguiu juntar todas as partes e fazer a cola para isso. Eu sou mais romântica, né? Toda melancólica, mas ele é o que faltava em mim para que eu seja alguém melhor, porque eu busco ser alguém melhor, porque ele é uma pessoa muito boa. E eu posso ser eu mesma com ele. E eu acho que isso é o ponto que faltava, ser 100% verdadeira. Todas as vezes que a gente se encontrava, que a gente saía, era muito difícil me despedir dele. Tanto que eu fui a pessoa que se declarou primeiro. Eu nunca achei que isso fosse acontecer. Ele me encantou demais. E aí eu vou chorar. Mas é muito fácil se apaixonar pelo João. Ele é uma pessoa muito verdadeira, uma pessoa muito bonita, de uma alma muito bonita. Então foi muito fácil se apaixonar por ele. E mais fácil ainda amar ele. Só que eu nunca vou esquecer do momento em que a gente estava conversando e eu consegui falar sobre como eu sou e ele conseguiu me ver como eu era, sem ver somente os meus problemas. Então, foi muito fácil me apaixonar por ele. E foi de cara. Ganhou meu coração fácil, fácil. Aí o pedido de casamento que ele fez foi a coisa mais especial do mundo. Ele é muito perfeccionista. Até a gente chegar ao casamento, o João, ele queria que tudo fosse perfeito porque era o momento dele também. Ele nunca chegou nesse ponto, nunca casou, nunca morou com alguém. E aí
nunca chegou nesse momento de pensar em constituir uma família. Quando ele chegou nesse momento, ele queria que fosse perfeito. Aí a gente chegou para ele me pedir em casamento. A gente foi comemorar o aniversário de namoro, foi antes da data. Ele me levou para um lugar que ele chegou lá na hora, eu vi que era totalmente diferente. Sabe quando você aluga um Airbnb e aí ele é lindo nas fotos, chegou lá, era totalmente diferente? Eu vi naquele momento que ele ficou enfesado, queria ir embora. Aí chegou no momento dele, eu descontraí, eu falei, tudo é perfeito, olha essa vista. Eu falei assim, vamos aproveitar o momento. E eu já saí de casa pensando, ele vai me pedir em casamento. Ele preparou tudo, eu tenho certeza que agora ele me pede em casamento. A gente sentou de frente do banquinho, um banquinho de balanço de frente para o rio. E ele estava super nervoso, tocou violão, conversamos, né, bastante. E num determinado momento ele pediu para eu esperar e saiu. Aí o coração já acelerou, eu falei, agora ele me pede em casamento. Chegou lá, ele super nervoso, começou a falar. Tem uma coisa muito especial, que ele falou assim, que quando ele fosse me pedir em casamento, ele não falaria assim, você quer casar comigo de cara? Ele falaria assim, você aceita passar calor comigo? Porque eu morava em Três Lagoas e toda vez que ele ia ficar em casa, ele sofria, porque eu não tinha um ar-condicionado, passava perrengue, era só um ventiladorzinho. E ele aceitava passar por tudo isso numa boa comigo. E era especial, cada momento. Quando ele foi falar comigo, ele falou assim, que ele sempre me daria rosas, né? Mas que as rosas normais, elas morreriam. E naquele momento ele daria uma flor especial para mim. Ele tirou de trás dele uma flor. Eu falei assim, ele vai me pedir em casamento, pensando, né? Ele tirou uma flor. Aí eu falei, é só uma flor. Aí ele falou assim, abriu, era uma joinha, uma caixinha de joia, essa flor, e ele me pediu em casamento. Perguntou se eu aceitaria passar calor com ele pro resto da vida. Aí aceita casar comigo, e para mim foi um dos momentos mais especiais. Acho que foi um dos momentos mais bonitos que eu vivi na minha vida. E aí a gente começou a saga, né? Dali em diante. Levantamos cedo no outro dia para ver o sol nascer, e dali a gente olhou um para o outro e falou assim, se a gente casasse no nascer do sol? É um significado tão bonito, é um recomeço, é um dia novo, é tudo especial. E daí a gente trouxe esse novo para cá, para a gente casar com o nascer do sol. E a gente botou a família toda para levantar 4 horas da manhã para poder ir assistir a gente fazer a nossa união. Chegou o nosso dia e eu espero muito que não esteja chovendo, porque eu fico muito nervosa com a ideia da chuva. Mas a chuva sempre foi algo especial pra gente, né? Toda decisão importante da nossa vida, todos os momentos da nossa vida, sempre choveu. No dia do sim do namoro, no dia do sim do casamento, em todo momento difícil que a gente superou e deu certo, sempre teve a chuva, então tem um significado especial. Por mais que chova, vai ser lindo. E eu tô muito empolgada com a ideia de ser a sua esposa e passar o resto da minha vida do seu lado. Eu espero que a gente tenha muitos anos de vida junto, que a gente tenha uma família muito linda e que a gente já tem uma família muito linda, mas que a gente aumente ela, que a gente viaje muito, que a gente realize todos os sonhos e que você realize todos os seus sonhos, porque você merece, você é a pessoa que eu mais admiro no mundo e que eu sei que tem mais capacidade para conseguir tudo que você fala que você quer. Eu acredito muito em você e, acima de tudo, eu te amo. Você não precisa ser nada, você pode ser tudo e eu vou sempre amar você, porque não precisa ter significado. Você é só você, só precisa ser você. Bom, e a gente queria agradecer, né, pela presença de todo mundo que está aqui hoje, né, que é realmente um momento bem íntimo pra gente. E todas as pessoas que a gente convidou é porque a gente quer que realmente façam parte, tanto hoje, como em todos os próximos dias da nossa vida, até a gente ficar bem velhinho, né? Eu espero muito. É um momento muito especial pra gente. E a todo mundo que veio de longe, a gente sabe
que é muito especial. São poucos momentos na vida em que a gente consegue reunir a família e os amigos para celebrar a alegria de um momento como esse. Então a gente gostaria muito que vocês aproveitassem o máximo que pudesse, se divirtam, celebrem esse dia com a gente, porque esse momento é muito nosso, mas ele também é de vocês, porque a gente quer cada um de vocês na nossa vida e a gente preza muito o vínculo com a família. Então, aproveita! E pode beber à vontade, que tem cerveja com força.